quem sabe eu volte e ela venha comigo. O irmão ainda não me conhece, é a primeira vez, mas me apresentaram para o senhor. Eu fico feliz por você ter me dado essa oportunidade, tá bom? Coisa difícil é chamar pregador, ainda mais quando a gente não conhece. Mas tem duas coisas que chegam primeiro: o nome e a reputação. Se eu estou aqui, meu nome chegou primeiro e minha reputação também. Aprenda isso, aprenda isso. Tem duas coisas que chegam primeiro: o nome e a reputação. Se você está desempregado, vai para uma entrevista de emprego, antes de você chegar, seu nome chegou primeiro e a sua reputação. Então, cuide disso. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Vamos ler a palavra? João. Livro de João. O Evangelho de João. Daqui a pouco eu vou falar o capítulo e o versículo. Quem aqui tem mais de um mês de crente? Fala amém, por favor. Amém. Quem aqui tem mais de um mês de crente? Mais de um mês de crente? Amém? Amém. Minha mãe já tem mais de 25 anos, né? Chineiril deve ter um tempo também. Xanadate. Por que eu estou perguntando isso? O texto que a gente vai ler, se você tem mais de um mês de crente, você tem que saber de cor. O texto que a gente vai ler, se você tem mais de um mês de crente, você tem que saber de cor. E nós não iremos abrir, a gente vai citar. É João 3,16. Não precisa abrir não, porque não é possível que a gente não gravou esse versículo. Não precisa abrir não. Depois a gente abre até ler, mas você tem que falar de cor comigo. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Viu que você sabe de cor? João 3,16, pode assentar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você pode repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, hoje eu gostaria de pregar. Eu sei que é um grupo de missões, e no decorrer da mensagem eu vou falar de missões e vou encerrar falando de missões. Mas no princípio aqui da pregação, eu gostaria de falar sobre o grande amor de Deus. Por gentileza, você pode repetir comigo no 3, por favor? Vamos lá, 1, 2, 3. O grande amor de Deus. Sobre isso que eu quero pregar. E eu fiquei muito feliz, porque o louvor que a mocidade cantou é sobre o ousado amor de Deus. Aí eu senti que foi uma confirmação de Deus para mim, que era justamente isso que eu deveria pregar, sobre o grande amor de Deus. Antes de falar aqui sobre o amor de Deus, e no decorrer da mensagem também falar de missões, obrigado, Pai. Eu quero falar com você sobre a maior pregação que existe. Daqui a pouco eu vou falar sobre o amor de Deus, fique tranquilo. Eu quero falar com você sobre a maior pregação que existe. Alguém sabe qual é? O testemunho. Qual é o nome do senhor? Elton, presbítero Elton. Ele respondeu aqui em cima: a maior, escute isso, a maior pregação que existe é o testemunho. Repita comigo: testemunho. Não é apenas a maior pregação, mas também é o que torna toda pregação eficaz. Grava isso. O testemunho é a maior pregação que existe. E o testemunho torna todo tipo de pregação eficaz. Eu vou dar um exemplo. Você pode pregar através do status do seu WhatsApp. Você pode ir lá no seu WhatsApp pregar, deixar lá um versículo, deixar lá uma mensagem. Mas se você não tem um bom testemunho, de nada adiantou aquela mensagem. Por quê? O que valida a pregação é o testemunho. O que torna a pregação eficaz é o testemunho. Você pode pregar através do seu Facebook, deixar um vídeo, deixar uma palavra, compartilhar uma pregação. Você pode deixar um texto, mas se você não dá um bom testemunho,
nada valeu. Eu posso subir aqui no altar e pregar muito bem, mas se eu não dou um bom testemunho, o Espírito Santo não vai me usar. Então, a maior pregação que existe é o testemunho, e o testemunho torna toda pregação eficaz. Você pode repetir comigo? O testemunho torna toda pregação eficaz. Eu posso pregar com louvor, e se o louvor é acompanhado de bom testemunho, é eficaz. Eu posso pregar mandando mensagem no WhatsApp. Se eu dou um bom testemunho, a mensagem do WhatsApp chega no coração daquele pecador que precisa de Cristo. E quem que é testemunho? Testemunho é ser um espelho. Antes de eu falar aqui sobre o amor de Deus, eu quero falar com você rapidinho sobre o espelho. O que é testemunho? É ser um espelho. Qual é o propósito do espelho? Refletir uma imagem. Certo ou errado? O espelho reflete uma imagem. Quando você está diante do espelho, a sua imagem é refletida. O cristão, ele é chamado para refletir a imagem de Deus. Como que o mundo enxerga Deus? Como que o mundo vê a Deus? Através da igreja. A igreja, ela precisa ser o reflexo de Deus na terra. Quando a igreja é justa, o mundo entende que Deus é justo. Quando a igreja é santa, o mundo entende que Deus é santo. Quando na igreja tem amor, o mundo entende que Deus é amor. Agora, quando é o contrário, também funciona. Se a igreja é injusta, o mundo pensa que Deus é injusto. Se a igreja está em pecado, o mundo pensa que Deus aceita o pecado. Então a igreja é o espelho de Deus na terra. E a igreja precisa refletir a glória de Deus. Deixa eu te falar um negócio: o mundo não lê Bíblia, o mundo lê a mim e a você. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é a Bíblia que o mundo está lendo. Você é um espelho. Você é um espelho. Aqui, aí eu preciso que vocês respondam. Aqui tem uma loja que vende de tudo, tem? Você acha roupa de criança, você acha brinquedo, você acha panela? Tem alguma loja aqui assim? Não é possível, lá em Caeté tem um tanto. Qual que é a mais conhecida? Gersi? Gersina? Quem conhece a loja da Gersina? A maioria, essa loja é conhecida. Imagina que você, olha pra cá, imagina que você vai lá na loja da Gersina, lá em Caeté, Raul Modas. Você acha de quase tudo lá. Quase tudo. Imagina que você vai lá na loja da Gersina e compra, Tiago, o melhor espelho que ela tem para vender. Olha para cá, você compra o melhor espelho que ela tem para vender. É só um exemplo. Suponhamos que esse espelho esteja R$1.000, é só um exemplo. É o melhor espelho, por isso ele é caro. R$1.000. R$1.000 é muito dinheiro, talvez não para você, para mim é. Aí você pega e divide no cartão, 10 vezes de R$100. Você comprou esse espelho, você falou, esse espelho está muito caro. Eu vou pagar de 10 vezes. Você divide no cartão. E você leva o seu espelho para casa. E você coloca no seu quarto. E você vai tomar banho para se arrumar para vir à igreja. Aqui também é CEMIG, a luz, né? Aí é CEMIG, que onde mãe mora não é CEMIG não, é outra empresa. Aí você está tomando banho, você acaba de tomar banho, você põe uma roupa e você vira e fala assim, agora eu vou olhar no espelho para eu ver se eu estou bonito ou bonita para quem é mulher. Aí a CEMIG vai lá e acaba com a luz da sua rua. Você vai conseguir se olhar no espelho, sim ou não? Mas o espelho não é bom? Não foi caro? Mas no escuro o espelho funciona? Deus está falando com você. Você é espelho e precisa andar na luz. Porque espelho, ai meu Deus do céu, espelho
é andar na luz. Outra coisa, se o espelho estiver sujo, a imagem é distorcida. Tem algum barbeiro aqui? Barbeiro? Cabeleireira tem? Não tem, mas vamos supor que tivesse um barbeiro aqui. Tem? Deus te abençoe. Você vai lá no salão e vai mostrar o seu cabelo. Vai mostrar o seu cabelo. Você vai lá no salão, ela cortou o seu cabelo e vai mostrar o seu cabelo. Mas o espelho está todo sujo, o espelho está todo sujo. Você vai conseguir ver o seu cabelo perfeito? Não, porque um espelho sujo, ele reflete uma imagem distorcida. Deus me trouxe aqui para te falar, não ande sujo, porque senão você transmite uma imagem distorcida da minha glória. Você é espelho, e espelho tem que estar limpo. Ainda bem que o sangue que purifica está aqui na noite de hoje para nos purificar de todo pecado. O espelho primeiro tem que estar na luz, segundo ele tem que estar limpo. Espelho sujo não funciona. Terceiro, para eu poder falar sobre o amor de Deus, o espelho precisa ser plano. Um espelho que não é plano, se ele tiver algum tipo de alteração, ou a imagem vai ficar com zoom, ou ela vai ficar distante. Se você pega um espelho que ele não é plano, a imagem dele ou vai estar com zoom muito próxima, ou vai estar distante. O espelho, para transmitir a imagem perfeita, ele precisa ser plano. E a Bíblia é o que nos deixa planos. A Bíblia é o que endireita o crente, deixa o crente certinho, retinho. Aí se o crente é plano, se o crente está limpo, se o crente está na luz, aí o Espírito Santo tem facilidade para usá-lo. Aí ele vai para as missões. Aleluia, você pode adorar. Nós lemos aqui qual o texto? João 3,16. A gente leu. Citamos, na verdade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, escute isso. Eu vou falar sobre o amor de Deus, para que você pegue essa mensagem, grave no seu coração e a compartilhe. João 3,16 é o versículo mais popular do mundo. João 3,16 é o versículo mais popular da Bíblia e é o versículo mais citado no mundo. João 3,16, grava isso. João 3,16 é o texto áureo da Bíblia. Todo versículo da Bíblia é importante, mas existe um que é o principal. O principal é João, capítulo 3, versículo 16. Martinho Lutero, que foi responsável pela Reforma Protestante, ele falou que João 3,16 é o resumo de toda a Escritura. João 3,16 é um versículo tão interessante que você entende todo o Evangelho, você entende toda a obra de Deus através de um versículo. Em João 3,16 fala da condenação, fala da vida eterna, fala de Deus, fala do Filho. Toda a Bíblia está resumida em João capítulo 3, versículo 16. Aleluia! É a Bíblia concentrada, é a Bíblia em resumo. Toda a obra de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, está contida em João capítulo 3, versículo 16. Teve um missionário, escuta isso, teve um missionário, me fale agora a memória, a região que ele estava. Pastor Francisco, esse missionário ele foi para uma determinada região pregar o Evangelho. E naquela região não tinha nenhum crente. Não tinha nenhum crente.
ficou alguns dias jejuando e orando, e falando: Deus, me dá uma estratégia. Não tem nenhum crente aqui, me dá uma estratégia, me dá uma estratégia. E Deus falou com ele assim: olha, nessa cidade só tem um comerciante. Todo mundo precisa ir nesse comércio para comprar comida, comprar um tecido para casa. Era uma cidade bem pequena, era um vilarejo. E como era um lugar distante e só tinha um comércio, era ali que chegavam as contas, as cartas. Aquele comércio era o lugar principal daquele vilarejo. Todo morador daquele vilarejo tinha que ir nesse comércio. E aquele missionário orou: como Deus me dá uma estratégia. Deus falou para ele: olha, só tem um comércio. Pregue para o dono do comércio, pregue para ele, ganhe ele para mim. E uma vez que você ganhar ele, todo mundo vai ter que passar no comércio e ele vai evangelizar as pessoas junto com você. Se você ganhar ele, você ganha o vilarejo. Aquele missionário ficou empolgado, ficou feliz. Deus deu a estratégia perfeita. Aí ele foi com a Bíblia até o comércio e falou para aquele homem: olha, eu vim pregar para você, eu vim falar de Jesus. Só que ele não sabia que aquele homem era ateu, não acreditava em Deus. E aquele homem falou assim: olha, eu não quero saber da sua Bíblia, eu não quero saber do seu Jesus, eu não quero saber do seu Deus, pode ir embora. Quase que bateu naquele missionário. O missionário foi embora. Falou: Senhor Deus, o Senhor me deu a estratégia, porém o homem não quer. Deus, volta lá. E durante alguns dias ele voltou, ele insistiu. Aí aquele comerciante já estava enjoado de tanto que o missionário ia e falou assim: olha, eu vou fazer um negócio com você, deixa a Bíblia aqui, pode deixar, mas tem um negócio, eu fumo todos os dias. O comerciante falou: eu fumo todos os dias, eu vou ler a Bíblia, mas depois eu vou rasgar a folha e vou fumar com a folha da Bíblia. Se você aceitar, eu prometo ler a Bíblia. Se você não aceitar, pode ir embora e não volte mais. Aquele missionário ouviu isso, ficou espantado, mas no espírito dele ele orou. E Deus falou com ele: aceita o desafio. Então aquele missionário falou: olha, eu vou deixar a Bíblia com você. Você disse que depois de ler, fuma. Não tem problema, mas me promete que você vai ler. Aquele homem falou: pois bem, eu leio. E o missionário foi embora e ficou na casa dele orando. Aquele homem leu Gênesis capítulo 1, depois fumou. Assim ele fez com o livro de Êxodo, de Números, chegou lá em Malaquias, chegou em Mateus. Ele lia a folha e fumava, lia a folha e fumava, lia a folha e fumava. Mas com isso ele foi entendendo o negócio também. Aí um dia ele já estava com o cigarro, com o fumo pronto, só precisava agora da folha, já estava pronto para fumar. E ele falou assim: deixa eu ler, porque depois eu fumo. Aí ele leu assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele tentou fumar e não conseguiu. Aleluia. Aí o Espírito Santo falou no coração dele: lê de novo. Ele leu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele falou: agora eu fumo. O Espírito Santo falou para ele: não, lê de novo. Aí ele leu. Aí ele falou: não, agora eu fumo. Aí o Espírito Santo lendo. Daqui a pouco o homem estava chorando. Na hora que ele assustou, ele estava na casa do missionário: eu quero o seu Jesus, porque ele morreu em meu lugar. Ele foi salvo, porque ele entendeu que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você pode adorar. Aquele homem se converteu, lendo João capítulo 3, versículo 16. Eu quero falar hoje sobre o grande amor de Deus. E eu começo fazendo uma pergunta:
tranquilo, eu não passo das 9. Eu quero começar fazendo uma pergunta. A pergunta é a seguinte. Presta atenção para você não responder errado. Por que você ama a Deus? O irmão aqui já deu uma resposta. Por que o senhor ama a Deus? O irmão disse aqui, ó, eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Alguém mais pode responder? Por que a senhora ama a Deus? Pode falar, minha santa. Porque Ele amou ela primeiro. Alguém mais pode responder? Por que você ama a Deus? Porque Ele amou o mundo de tal maneira. Nenhum jovem responde, não, você filho, por que você ama a Deus? Você que crê, você. Porque Ele enviou Jesus para morrer no lugar dele. Por que você ama a Deus? Quem responde? Quem responde? Fala aí, Joel. Fala aí, Joel. Porque Ele me escolheu. Porque Ele escolheu, Joel. Por que, meu filho? Porque Ele é seu Salvador. Por que você ama a Deus? Responde, responde. Porque morreu na cruz para salvar. Qual é seu nome? Vanilda. Por que você ama a Deus? Porque Ele amou primeiro. Porque Ele amou primeiro. Porque Ele morreu na cruz. Porque Ele morreu no meu lugar. Porque Ele é o Salvador. Vamos trocar a pergunta. Vamos trocar a pergunta. Por que Deus te ama? Eu responder por que eu amo a Deus é fácil. Agora eu quero ver responder por que Deus me ama. Eu não morri para Ele, para Ele. Eu não salvei Ele. Eu não dei Ele vida, eu não dei Ele saúde. Eu responder por que Deus me ama é fácil. Eu tinha o sonho de pregar e hoje eu estou pregando. Eu tinha o sonho de casar. Eu tinha o sonho de casar e casei. Foi Deus que deu a esposa. Salomão falou que esposa quem dá é Deus. O pai deixa a herança, mas a esposa boa vem do Senhor. Está na Bíblia. Deus me deu um bom emprego, me deu uma família maravilhosa. Mas tudo isso é superficial. O principal, Ele me salvou. Falar, Joel, o porquê que eu amo a Deus é muito fácil. Existe 1 milhão de razões para eu amar a Deus. O negócio é responder essa pergunta aqui: por que Deus me ama? Eu não tenho nada para oferecer, não tem nada em mim que chame a atenção de Deus, mas eu respondo: sabe por que Deus te ama? Porque Ele decidiu te amar. Repito, você não entendeu? Sabe por que Deus te ama? Porque Ele decidiu te amar. Está escrito: porque Deus amou o mundo. O nome disso é decisão. Foi Ele que decidiu te amar. Deus não te ama por causa da sua santidade. Ele te ama apesar do teu pecado.
qualquer coisa boa que você faça, a Bíblia fala que para Deus é trapo de imundícia. Não existe nada em nós que consegue agradar a Deus. Só que tem um negócio, mesmo assim, Ele resolveu nos amar. E qual que é a distância? Vamos falar do amor de Deus? Qual que é a distância do amor de Deus? Repita comigo, qual? Vamos lá, gente, qual? A distância do amor de Deus. Então vamos entender isso. Primeiro, Deus decidiu me amar, porque Deus amou. Decisão. Segundo, Ele amou o mundo inteiro. Qual que é a distância do amor de Deus? O mundo inteiro. Deus amou os moradores de Caeté, mas amou os moradores de Matozinhos também. Ele amou os moradores de BH, de São Paulo, do Rio. Ele amou todas as nações. Ele amou todos os moradores da terra. Deus ama você, mas ama o índio que está lá no meio do mato também, porque a distância do amor de Deus é o mundo inteiro. O amor de Deus é tão grande, Xadadade, o amor de Deus é tão grande que ninguém fica de fora. Ele amou o mundo inteiro. Amou o africano, amou o americano, amou o brasileiro, amou o indiano, amou o chinês, o japonês. Ele amou o mundo inteiro. No mundo tem gente má. No mundo tem gente fazendo coisa errada. No mundo tem gente lá na cadeia porque aprontou, mas mesmo assim essa pessoa está debaixo do amor de Deus. Deus não ama só o assembleiano, Ele ama o ateu também. Deus não ama só o assembleiano, Ele ama o batista também. Deus não ama só o santo, Ele ama o pecador também, porque Ele ama o mundo inteiro. Maxwell, eu entendi a distância do amor de Deus. Agora me fala da profundidade. Qual que é a distância do amor de Deus, Joel? O mundo inteiro. Qual que é a profundidade do amor de Deus? Qual que é a profundidade? Eu te respondo. Está escrito na Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Repita comigo, tal maneira. Você sabia? Eu estou te respondendo, escute isso. Qual é a profundidade do amor de Deus? Você sabia que a palavra tal maneira, ela não existe explicação para ela? Não existe explicação para a palavra tal maneira. Quem escreveu isso aqui queria falar sobre o amor de Deus, e ele não achou palavras para descrever o amor de Deus. Então, qual é a profundidade do amor de Deus? O amor de Deus não tem profundidade. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é inenarrável.
Sabe, olha para cá, por favor. Sabe quem que não achou palavras para falar do amor de Deus? Essa palavra é tal maneira, você sabe quem que falou ela? Você sabe? Você sabe, João que escreveu, mas você sabe quem que falou esse versículo? Foi o próprio Jesus. Repita comigo, Jesus foi quem disse. Irmãos, eu estou te falando que o amor de Deus é impossível de explicar. O amor de Deus é impossível de explicar. E sabe quem que não achou uma palavra para descrever o amor de Deus? Foi o Filho de Deus. Quem disse que Deus amou o mundo de tal maneira foi o próprio Jesus. Jesus Cristo não achou palavras para falar do amor do Pai. Aleluia! Mas amor, para a gente encerrar, amor tem que ter prova, sim ou não? Imagina eu falar com minha esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, mas eu nunca provo. Ela vai acreditar em mim? Vai acreditar? Não vai. O amor tem que ter prova. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor para conosco, enviando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Olha o que está escrito. Porque Deus amou, decisão, amou o mundo, dimensão do amor, de tal maneira, a profundidade do amor. E agora ele prova, depois de amar o mundo, de tal maneira, ele dá o seu Filho. Essa é a prova do amor de Deus. Amor também tem fruto, tem consequência. Maxwell, qual é a consequência do amor de Deus? Eu iria para o inferno, mas agora não vou mais. Está escrito, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que aquele que nele crê não pereça. Qual que é a consequência do amor de Deus? Eu iria para o inferno e agora não vou mais. E por último, quem ama dá presente, certo ou errado? Quem ama dá presente. Deus amou você e te deu um presente, sabe qual é? A vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Essa é a consequência. E agora vem um presente desse amor, mas tenha a vida eterna. Mas tem um negócio, e eu encerro aqui. Tudo isso que eu falei é para aquele que nele crê. Você pode repetir comigo? Tudo isso é para aquele que nele crê. Pregue sobre o amor de Deus. Fale sobre o amor de Deus. Entenda o negócio. O presente, que é a vida eterna. A consequência, que é viver livre do inferno. Isso é para quem crê. E a Bíblia diz assim: como crerão se não há quem crê? Você foi chamado para falar sobre o amor de Deus. O amor de Deus constrange. O amor de Deus gera um choque no coração da gente. Sabe por que você está aqui? Porque você entendeu o amor de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque o amor de Deus te constrangiu. O amor de Deus é para aquele que nele crer. Então pregue o Evangelho. Senão não tem como não crer. Pregue o Evangelho. São 21 horas. Eu encerro aqui. Eu falei que eu não passo das 9. Eu volto para o pastor puxando o hino. E vocês cantam só um pedacinho e eu retorno ao pastor. Se isso não for amor, alguém conhece? Vamos lá? Se isso não for amor, aleluia. Oceano, Senhor. Felipe, louvando o Senhor. Vamos
o pregador. Deus abençoe. Vai ter mais vezes, em nome de Jesus, amém? Quero agradecer também o presbítero Nereu, que desceu, que veio para cá ajudar nós, os irmãos da igreja de Pedro Leopoldo, que nos ajudou também aqui com a presença, os visitantes que estão conosco. Deus abençoe a todos. Nessa noite tem alguém que não é crente e que ouviu a palavra nesta noite e viu a necessidade de aceitar Jesus. Se tiver alguém, pode levantar a mão, vir aqui na frente, nós estaremos orando, né? Porque para nós entrarmos no céu, irmãos, é necessário nós levantarmos a mão para o céu, aceitando Jesus como único Salvador, amém? E a Bíblia fala que é necessário também que nós batizamos para entrar no céu. Se tiver alguém também que queira reconciliar, essa é a hora, amém? Não tendo, quero passar aqui para a Raquel, quero ter um recado para dar, amém? Que Deus dê outra oportunidade, amém, irmãos?